Orientação do ROCAM. Ministra Elisete Pedreiro Moreno Silva. Boa tarde a todos. Estou um pouco resfriadinha, mas acho que vai dar conta de ler aqui. Com a graça de Deus, Meixo Sama, estamos realizando mais um culto dos ancestrais e antepassados. Nós agradecemos a todos os presentes e aos que nos assistem. Tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. O que estamos fazendo aqui? Sempre pensando que estamos vivendo num mundo cheio de erros, enganos e destruindo os sentimentos corretos que Deus criou. Deus traçou o nosso predestino. E o destino, nós podemos mudar. De acordo com a lógica, devemos ser inteligentes e não imaturos ou delinquentes. Nesse contexto, Meixo Sama diz no ensinamento sobre fé Daijo: às vezes as pessoas desprezam grandes oportunidades porque estão demasiados preocupadas com as coisas pequenas e triviais. Isso impede o seu progresso. Criaturas de mente estreita não expande muito facilmente o seu pensamento. Muitas vezes são regentas e criam uma atmosfera de constrangimento em volta de si, em vez de liberdade e da boa vontade. A liberdade mental e a boa vontade são essenciais ao bem-estar espiritual e ao progresso, e estão de acordo com a lei de Deus. Todos os dias ouvimos e vemos coisas absurdas acontecendo, dando a impressão que o mundo está de ponta cabeça. Nós viemos para melhorar o mundo, evoluirmos seguindo o reto caminho de Deus. Tem pessoas que se tornaram escravas de celular, de ouvir más notícias, ou seja, adoram viver no caos ou no obscuro. Isso também vai se refletir em nosso modo de viver, na nossa evolução espiritual. Afinal, nunca temos tempo para Deus e, consequentemente, atrasamos a evolução de nossa ancestralidade, comprometendo nossa descendência. O que semearmos aqui, vamos colher lá na frente, primeiro com nossa descendência, mais próxima. Mas, daqui a várias gerações, poderemos estar reencarnando novamente e poderemos usufruir do que nós mesmos plantamos. Ao invés de construirmos o paraíso na Terra, estamos caminhando para o caos, construindo um inferno na Terra. Se seguíssemos a vontade de Deus, tudo seria mais tranquilo e equilibrado. Com certeza, neste caminho, seguiremos com segurança. Como diz no Salmo, o caminho que conduz à tranquilidade consiste em entregar os problemas a Deus. Se andarmos com sabedoria no caminho trilhado por Deus, não teremos dificuldades em ultrapassar quaisquer problemas. O problema mais sério que vemos hoje
é, em primeiro lugar, a saúde. Depois vem o conflito. E, por último, a pobreza. Se colocarmos tudo nas mãos de Deus e com gratidão, os problemas serão solucionados de forma mais tranquila. Entregando-se a Deus não significa que devemos deixar tudo para Ele resolver e ficarmos esperando tudo acontecer. Devemos encarar e compreender como lições de vida e ter sabedoria de aprender com as diferenças. Ter sabedoria é encarar como ensinamento, evolução espiritual, confiar que tudo se resolverá e ter fé que Deus virá em nosso auxílio. Meixo Sama reitera sempre a importância do estudo e prática dos ensinamentos, onde ele diz: isto é importante, ler os meus ensinamentos tanto quanto for possível. Quanto mais vocês ler, maior compreensão espiritual alcançará. Aqueles que negligenciam a leitura e, portanto, a necessária compreensão, perdem a ligação com a energia espiritual que a messiânica lhes pode oferecer. A firmeza de sua fé virá quanto mais você se aproxima dos ensinamentos, já que começaram a ler como uma pessoa ávida de entendimentos. É bom ler repetidas vezes, uma e mais vezes, pois o que está escrito fará parte de seu ser, pouco a pouco. Desnecessário é afirmar que quanto mais você ler, mais esclarecido estará para realizar a vontade de Deus. O homem de mente e coração maculados não deve estranhar se não conseguem alcançar aquilo que deseja. Quando estamos com máculas, não enxergamos os erros que cometemos tanto na matéria como no espiritual. Quando entramos em uma vida desregrada, não vemos soluções sadias e, por vezes, acumulamos mais sujeiras. Sem enxergar o correto caminho da luz, torna-se impossível realizar sonhos e metas com sucesso verdadeiro e duradouro. Para o ser humano, só existe um caminho, o caminho do tal. Este caminho é como viver, está bem esclarecido no ensinamento de hoje, onde num trecho Meixo Sama diz: haverá pessoas que passarão facilmente e as que, mesmo conseguindo, irão se enroscar e sofrer consideravelmente. A doença será a manifestação mais frequente do sofrimento. Os senhores, ministrando constantemente Jorei, notarão que a purificação se intensificará cada vez mais e, quando ficar forte, a definição do lado para a qual irão se processará rapidamente. Ficará claro se irão morrer ou serão salvos. Este fenômeno se tornará perceptível o suficiente com o passar do tempo. De agora em diante, portanto, as coisas tornassem muito mais interessantes e, ao mesmo tempo, mais temíveis, pois os resultados e a conduta, está certa ou errada, aparecerá rapidamente. Mas se ouvirem atentamente o que eu digo e lerem os meus ensinamentos, não será tão difícil assim. Existe uma ligação com o plano espiritual. Quando pensamos em conquistar algo
e obter sucesso em alguma coisa, e esses desejos demoram a se concretizar, não devemos achar que Deus nos abandonou e que nada correrá bem, achando que tudo pode acabar dando errado na vida. Ignorando o reto caminho, por vezes desviamos deste caminho e não conseguimos voltar. Também achar que tudo que conquistou até agora foi devido somente ao seu esforço, nós esquecemos que Deus tem a nossa identidade espiritual, onde, agindo com o nosso guardião por intuição, nos leva a fazer o certo, tendo bons resultados. Precisamos nos tornar um ser humano melhor, nos mantendo dentro dos objetivos de Deus, cheios de bem-aventuranças e prósperos na nossa evolução espiritual. As coisas materiais também começam a melhorar com milagres na nossa vida. Pensem, desejem e respeitem este caminho do tal, que a sua evolução e os antepassados também evoluirão para um grau maior. Grata a todos e um bom regresso, e que Deus e Meixo-sama abençoe e protejam a todos. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.